A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste neste momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pibari. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto. E este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like no vídeo, compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, deixar um comentário. Tudo isso vai ajudar mais pessoas a chegarem até aqui e vir a ler a Bíblia conosco neste ano de 2022. Nós estamos seguindo a leitura da Bíblia diária em ordem cronológica, 365 leituras diárias. Esta é uma Bíblia em inglês. Até a data da gravação deste vídeo, não existe uma tradução desta Bíblia para português, só tem ela em inglês e espanhol. Então, eu venho traduzindo os comentários, as introduções que nós encontramos nesta Bíblia. Ela tem bastante comentário para nos ajudar a entender o texto que estamos lendo. E, além disso, ela organiza o texto da Palavra do Senhor em ordem cronológica. E ela resume também passagens da Palavra do Senhor que estão repetidas. Por exemplo, textos em Crônicas e Reis e Samuel e também lá nos Evangelhos, textos repetidos ali. Esta Bíblia ela junta tudo e nos dá uma leitura mais resumida e mais objetiva. Então, se você gostaria de ler a Bíblia toda neste ano de 2022 e você está procurando um método, uma forma ou até mesmo um grupo para que seja de encorajamento, para você conseguir manter este propósito, eu te convido a vir ler a Bíblia conosco, tá bom? Vai ser um prazer ter você aqui conosco. Vamos então à leitura de hoje. Hoje é 19 de janeiro. Nós vamos ler bastante capítulos da Palavra do Senhor hoje e vamos comentar pouco, talvez alguns comentários durante a leitura, como fizemos ontem, mas não temos hoje uma introdução, nem temos comentários assim grandes entre os capítulos da Palavra do Senhor. Vai ser mais mesmo uma leitura contínua. Vamos começar no capítulo 42 de Gênesis, do versículo 6 em diante. Nós terminamos ontem no capítulo 2, versículo 5. E aí, nós vamos ler todo o capítulo 42, o capítulo 43, o capítulo 44 e os primeiros 5 versículos do capítulo 45, tá bom? Então, vamos à leitura da Palavra do Senhor. Gênesis 42, versículo 6 em diante. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Aqui nós temos o cumprimento do primeiro sonho que José teve. Lembra? Ele sonhou que 12 fechos se levantavam e 11 fechos se prostravam diante dele. Os irmãos dele aqui, 10 irmãos dele, se prostrando aqui perante ele. Benjamim ainda não está com ele. Nós vamos ver em seguida que eles vão voltar com Benjamim. Versículo 7. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles responderam: não, meu senhor, estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso, pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Então José lhes disse: é como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês.
Enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem, ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos, os outros podem ir levando cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. Os irmãos de José, reconhecendo o pecado que eles cometeram em vender o irmão deles para os ismaelitas, não sabendo que eles estavam na presença do irmão deles, está achando agora que Deus está cobrando pela vida do irmão deles, que provavelmente já está morto, é o que eles estão pensando. Rubem respondeu-lhes: não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem. Lembra que Rubens fez de tudo para tentar salvar José. Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Em outras palavras, assim como nós matamos o nosso irmão, agora nós vamos morrer aqui na terra do Egito. A preocupação de Rubem e dos seus irmãos é essa, é que Deus vai cobrar da mão deles o sangue de José. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por meio de um intérprete. Durante aqueles anos todos que José viveu no Egito, ele aprendeu a falar o idioma do Egito, e agora, para se disfarçar, ele fala no idioma do Egito para que o intérprete interprete para os seus irmãos. Mais uma forma dele esconder a sua identidade por esse tempo, por esse momento. E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. E aí nós vemos o coração sentimental, né? O coração amoroso de José. Embora ele esteja tentando ensinar uma lição aqui para os seus irmãos, embora ele esteja tentando verificar se realmente os irmãos dele mudaram de caráter, mudaram de comportamento, mudaram de atitude, mesmo assim ele não consegue esconder e ele tem que se retirar e chorar, porque, apesar de tudo, José ama esses irmãos dele, José tem misericórdia deles. Ele já poderia ter exercido vingança contra esses irmãos, mas nós vemos que ele não faz isso. E eu entendo que a mesma fé que José tinha para temer o Senhor quando ele estava na casa de Potifar, é a mesma fé que ele tem agora para temer o Senhor e não exercer justiça por conta própria. Porque José entende que Deus está no controle dessa situação. E eu vejo isso, uma expressão de fé da parte de José. E nós vamos ver o testemunho de fé sobre o que Deus está fazendo. Nós vamos ver o testemunho de fé de José em seguida. Os irmãos de José regressam do Egito. José ordenou que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento, na estalagem encontrou o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, está aqui na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo e, tremendo, entreolhavam-se, dizendo: o que é isto que Deus nos fez? Eles estavam preocupados que
este homem do Egito, este homem poderoso do Egito, ia acusá-los de ter roubado os mantimentos e não ter pago pelos mantimentos. E eles estavam temendo que isto também foi a mão de Deus. Foi Deus que permitiu que isso acontecesse, que o dinheiro de alguma forma aparecesse ali nos pertences deles, para que eles sejam tidos como ladrões e venham pagar por isso na mão daquele homem do Egito, que até agora eles não sabem que é o irmão deles, José. E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões da terra. Dissemos a ele: somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Então o homem, o Senhor da terra, respondeu: nisto saberei que vocês são homens honestos. Deixem comigo um de seus irmãos. Peguem o cereal para remediar a fome de suas casas e vão embora. Mas tragam-me o seu irmão mais novo. Assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês e vocês poderão negociar na terra. Aconteceu que, quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com o dinheiro, eles e o seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles, disse: vocês vão me deixar sem filhos. José se foi, Simeão se foi, agora querem levar Benjamim. Todas essas coisas acontecem contra mim. Mas Rúben disse a seu pai: o Senhor pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele e o trarei de volta para o Senhor. Mas Jacó respondeu: o meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto e ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. A preocupação de Jacó em perder o seu filho amado, o seu último filho, Benjamim, aquele que Raquel teve e faleceu dando à luz este filho, aquele que ela deu o nome de Benoni, o filho da minha tristeza, e Jacó mudou o nome dele para o filho da minha mão direita. Jacó agora não quer perder esse filho. Este filho é a lembrança do amor dele por Raquel. Este filho é o consolo dele por ter perdido José. Ele não quer perder esse filho. Vamos então a Gênesis 43. Os irmãos de José voltam ao Egito. A fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lhe disse: aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas se o Senhor não o enviar, não iremos, pois o homem nos disse: vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Israel respondeu: por que vocês me fizeram esse mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles responderam: o homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e de nossa parentela, dizendo: o pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diria: tragam o outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes.
Então Israel, seu pai, disse: se é assim, então façam o seguinte: peguem do mais precioso desta terra, ponham nos sacos para o mantimento e levem de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes e pistácias e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Levem também o irmão de vocês. Levantem-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Jacó vê que não tem outra saída. A fome apertou e ele precisa tomar esse risco. E agora está nas mãos de Deus. Jacó, o homem de fé, coloca a situação nas mãos de Deus e crê e pede que o Deus Todo-Poderoso livre os filhos dele, esse filho mais novo dele, Benjamim, e livre então a família dele de algum mal que possa vir sobre eles. Vamos continuar então. José hospeda seus irmãos. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim, levantaram-se e foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José, e lhe falaram à porta, e disseram: meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento, mas quando chegamos à estalagem, ao abrir os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Por isso, trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos sacos de cereal. O administrador disse: que a paz esteja com vocês. Não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro nos sacos de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Olha que palavra, irmãos. Um servo de José no Egito. O servo de José não era um homem hebreu. Não era, porque hebreus só existia da família de Jacó. A nação de Israel só existia da família de Jacó. Os filhos de Jacó e os filhos dos seus filhos, os netos de Jacó. Aqui nós temos outro homem, um homem egípcio ou de outra terra, que era servo de José. Então como é que ele veio conhecer sobre o Deus dos filhos de Jacó e o Deus de Jacó? Só pode ter sido por testemunho de José. José, ele falou de Deus para este servo dele, e este servo creu em Deus, creu no único Deus, e assim como José testemunhou na presença de Faraó e falou: o Deus vai revelar o seu sonho, Faraó. Assim, este servo de José está falando também: o Deus Todo-Poderoso, o Deus seu e dos seus pais, irmãos de José, moços, homens hebreus, não fique preocupado, Deus vai livrar vocês, que a paz de Deus esteja com vocês. Olha que testemunho que José dava no Egito, irmãos. Os servos de José estavam declarando a paz de Deus aos filhos de Israel. Olha que maravilha, irmãos. Olha o que acontece quando nós damos testemunho de Deus na presença dos outros. O nosso testemunho faz com que outros venham a crer no Deus de Israel, no nosso Deus.
Isso aqui é resultado do testemunho de José na casa dele, sobre os servos dele, sobre as pessoas sobre quem ele tinha autoridade. Muito lindo isso. Vamos continuar. Então ele, o administrador, trouxe Simeão para fora. Depois o administrador levou aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Agora sim se cumpriu completamente o primeiro sonho de José. Os seus 11 irmãos, todos aqui reunidos, com Benjamim, Simeão liberto da cadeia, os 11 irmãos, eles se ajoelham e se prostram perante José. Se cumpriu o sonho que Deus deu a José. Ele lhes perguntou como tinham passado e disse: o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José declara a bênção, a graça de Deus sobre a vida de seu irmão, Benjamim. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Esta aqui é a segunda vez que José chora por causa dos seus irmãos. E aqui, irmãos, não são lágrimas de rancor, não são lágrimas de raiva, não são lágrimas de mágoa. Não, irmãos, aqui são lágrimas de amor. José chora de amor por seus irmãos. E é a segunda vez que ele chora por causa dos seus irmãos. Ele entrou no quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: sirvam a refeição. Serviram a comida dele numa mesa à parte, e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. Olha que interessante, os egípcios consideravam abominação comer com os hebreus, porque os hebreus eram um pouquinho de gente assim, ó. Eram Jacó, as suas 4 esposas, agora só tinha 3, né? Porque Raquel já tinha falecido, e os seus 12 filhos, uma filha e alguns netos ali de Judá. Um povo pequenininho, irmãos, um povo insignificante, um povo desconhecido no mundo. E eles estão agora na presença do maior império do mundo naquele momento. O país, a nação que estava literalmente salvando o mundo conhecido daquela época. O Oriente Médio, a África, povos de todos os lugares estavam indo ao Egito para não morrer de fome. Então a civilização do Egito se achava algo assim extraordinário. O faraó se achava Deus. Os egípcios acreditavam que o rio Nilo era um deus, e o sol era um deus, e a água era outro deus, e os deuses estavam abençoando eles, e eles eram o povo escolhido dos deuses, ao ponto de achar que estes nômades, estes moradores de deserto, este povo sem rei, este povo sem líder, este povo insignificante chamado povo hebreu, esses descendentes de Isaac, de Abraão e de Jacó, esse povo não é nem digno de sentar à mesa com a gente. Era a atitude aqui dos egípcios. E aí nós vamos entender por que Deus trata com o faraó de como ele trata em seguida em Êxodo, daqui a algumas semanas, quando nós chegarmos lá.
Mas vamos continuar aqui no versículo 33. E sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho ao mais novo. Eles olhavam uns para os outros, cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e beberam com ele até ficarem alegres. E aí nós vemos como José amava seus irmãos e o amor especial que ele tinha pelo seu irmão, por parte de pai e mãe, que era Benjamim. Vamos então ao capítulo 44 de Gênesis, o copo de José. José deu esta ordem ao administrador da sua casa: encha de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento, e coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, eles com os seus jumentos. Saíram da cidade e, antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador de sua casa: levante-se e vá atrás daqueles homens, e alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. O administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então eles responderam: por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo, os outros ficam livres. Eles se apressaram, cada um colocou seu copo de mantimento no chão e o abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Então eles rasgaram as suas roupas. Cada um carregou de novo o seu jumento e eles voltaram para a cidade. Esta expressão de rasgar suas roupas era uma prática costumeira de expressar uma tristeza, um desespero assim, inexplicável, sabe? Eles rasgavam as roupas e gritavam assim de medo e de preocupação e de arrependimento. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Novamente, como José sonhou, os irmãos se prostram diante de José. José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu: que podemos dizer a meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas José disse: longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Então Judá se aproximou dele e disse: meu senhor, permita que este seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a sua ira contra este seu servo, pois o senhor é como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: vocês têm pai ou mais algum irmão? E respondemos a meu senhor: temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então o senhor disse a estes seus servos: tragam o jovem, para que eu o veja. Respondemos ao meu senhor: o jovem não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então meu senhor disse a estes seus servos: se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão o meu rosto. Judá tentando ter uma conversa aqui com José.
sabe? Judá tentando explicar para José a situação delicada que eles se encontram por causa deste irmão mais novo, por causa do carinho que o pai, Jacó, tem por este irmão mais novo e a situação desastrosa que vai ser se eles chegarem lá em Canaã sem este irmão mais novo. Então vamos continuar. Judá continua falando aqui com José. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, e repetimos a ele as palavras de meu senhor, nosso pai disse: voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos ir para lá, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos. Porque não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então, Judá explicando para José que eles tiveram essa conversa com Jacó e Jacó não queria de maneira nenhuma liberar o irmão mais novo. Mas Judá explicou para o pai, Jacó, que não adiantaria eles voltarem ao Egito sem o irmão mais novo. O homem encarregado lá do Egito, o homem poderoso do Egito, não queria saber deles sem que eles trouxessem o irmão mais novo. Vamos ao versículo 27. Então nos disse o seu servo, nosso pai: vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim. Este é José, Jacó falando. José se ausentou de mim. E eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença, falando de Benjamim, e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai... Então agora Judá explicou para José: nós tivemos essa conversa, Senhor poderoso do Egito, nós tivemos essa conversa com nosso pai, e ele não queria deixar o Benjamim vir, mas nós conseguimos convencer ele. Então vamos ao versículo 30 agora. Judá volta a falar com José: agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele. Isso aqui, irmãos, esta frase, a alma de meu pai está ligada com a alma dele, não tem aqui nada espiritual, sabe? Não tem aqui, não é uma palavra, não é uma frase aqui, assim, não é uma simpatia ou uma coisa assim, nada disso. É simplesmente uma forma bem forte de Judá comunicar a José que a vida do pai, a alegria do pai, a força de viver do pai está em saber que Benjamim está bem, em saber que Benjamim não está morto, não está sumido, não é escravo do Egito. Benjamim está são e seguro. Se Jacó não sabe a situação de Benjamim, ele vai praticamente morrer. Ele pode dar um infarto, qualquer coisa pode acontecer com o nosso pai Jacó, e ele vai bater as botas, né? Chutar o balde, como dizem, né? Versículo 31, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. E estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura. Quer dizer, a gente vai matar o velho. E vai matar o velho de amargura, de tristeza. Porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante de meu pai, dizendo: se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com os seus irmãos. Porque como poderei voltar a meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Então, Judá explicou tudo para José. Não tem como, Senhor. Se nós fizermos isso, nós vamos matar o velho. E eu não posso viver com esta culpa de ter matado meu pai de tristeza, de angústia, de preocupação, por não saber a situação do seu filho mais novo. Então vamos ao capítulo 45. José se dá a conhecer a seus irmãos.
Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença! E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: cheguem perto, venham aqui perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. E agora nós vamos ver a declaração de fé de José, irmãos. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Olha a visão de José, irmãos. Olha como que José interpretava as coisas pelos olhos da fé. José entendia que tudo o que aconteceu com ele foi permissão de Deus para salvar vidas. E aí continua no versículo 6, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Aí, irmãos, nós entendemos a fé, a mentalidade de José. José, ele estava sempre procurando entender as coisas da perspectiva de Deus. O que Deus quer fazer nesta situação? Fui vendido pelos meus irmãos, ok. Deus, o que o Senhor quer fazer com isso? Fui vendido pelos ismaelitas a um egípcio, ok. Deus, o que o Senhor quer fazer com isso? Fui traído pela minha senhora, pela mulher do meu senhor e fui jogado no cárcere. Deus, o que o Senhor quer fazer com isso? Eu interpretei o sonho do copeiro de Faraó e do padeiro de Faraó e eles se esqueceram de mim. Eu continuo aqui nessa prisão. Deus, o que o Senhor quer fazer com isso? Qual é o seu plano, Deus? E aí, até que José chega na presença de Faraó, interpreta o sonho de Faraó e é elevado àquela posição. E aí José entende que era Deus trabalhando em tudo aquilo que aconteceu com ele. E da mesma forma, irmãos, Deus trabalha em nossas vidas. E nós precisamos ter a perspectiva de José. Nós precisamos procurar entender como é que Deus está trabalhando nessa situação. O que Deus está fazendo em nossas vidas através desse problema, dessa enfermidade, destas calúnias, de qualquer coisa que está acontecendo com a gente. Temos que procurar em oração e buscar a Deus para entendermos e sabermos que Deus está no controle, sabe? Deus continua no controle. José sabia que Deus estava no controle da vida dele, porque se ele não soubesse, ou se ele tivesse deixado a ira, a amargura, o rancor subir ao seu coração, ele não teria mantido o seu foco em Deus e nas promessas de Deus, ele não teria mantido a fé e o temor a Deus, ele teria abandonado essas coisas, teria adotado ali a cultura do Egito completamente, e na primeira oportunidade que ele tivesse, ele teria executado vingança contra os seus irmãos. Mas não, José olha pelos olhos da fé, ele entende e ele vê a obra de Deus, o agir de Deus na sua vida, em prol dos seus irmãos, da sua família e de toda a humanidade. E aí, outro paralelo que eu quero abrir aqui, quero considerar com os irmãos aqui antes de continuarmos, quando José fala que não foi vocês que me enviaram, mas foi Deus. Lembra que nós vimos, nas leituras passadas, nós vimos que José é um exemplo do Senhor Jesus Cristo. E agora nós vemos de novo José sendo traído pelos seus irmãos. Agora José é elevado acima de todos os seus irmãos,
assim como o Senhor Jesus Cristo foi elevado, exaltado acima não só dos seus irmãos, não só da sua nação israelense, mas sobre toda a criatura. O apóstolo Paulo diz em Filipenses que a ele foi dado o nome que está acima de todos os nomes. Então, e o sacrifício de Cristo, tudo que Deus enviou Cristo para se submeter e sofrer e padecer em nosso lugar, isso não foi só para dar vida para o povo judeu, mas foi para dar vida para todo aquele que crer nele, para dar nova vida, para ressuscitar dos mortos todo aquele que crer. Então, como nós falamos algumas leituras passadas, né? José, ele vai dar mantimento, ele vai dar pão físico para todos, mas Cristo dá o pão que desce do céu, que é ele mesmo, ele dá por todos aqueles que crê. Amém? Vamos continuar então no versículo 9. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele, assim manda dizer o seu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou, eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que vocês puderem ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão, Benjamim chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Foram 3 vezes, irmãos, que José chorou. José chorou a primeira vez que ele viu os irmãos, depois ele chorou a segunda vez que ele viu os irmãos, e na terceira vez que ele se revela aos seus irmãos, José chora mais uma vez. Eu vejo aí 3 passos que José toma para alcançar a reconciliação com os seus irmãos. São 3 passos que José dá, são 3 portas que José abre através de lágrimas. José derrama lágrimas, e cada lágrima daquela, cada vez que ele chorava, cada lágrima que ele derramava era um passo que ele estava dando em direção à reconciliação com os seus irmãos. E o que os irmãos fizeram para se reconciliar com ele? Nada. Os irmãos fizeram nada. José tinha todo o poder, toda a autoridade, e é ele que chora, é ele que ama, é ele que deseja se reconciliar com os seus irmãos, e é ele que gera a reconciliação. Da mesma forma, a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, quando ele chegou e viu Jerusalém, ele chorou por Jerusalém. Ele chorou, ele queria ajuntar Jerusalém, a palavra do Senhor diz, como a galinha ajunta seus pitinhos, mas Jerusalém recusou. E a palavra do Senhor também diz que no Getsêmani o Senhor Jesus Cristo chorou também. E aquelas lágrimas que Cristo derramou por Jerusalém, e aquelas lágrimas que Cristo derramou no Getsêmani, são as lágrimas que abriram a porta da reconciliação para todo aquele que nele crê. Assim como José chorou e através dessas lágrimas ele alcançou a reconciliação, nós também, porque Cristo chorou por nós também podemos alcançar a reconciliação com Deus e sermos perdoados dos nossos pecados. Assim como as lágrimas que José derramou liberou o perdão para os seus irmãos, assim também as lágrimas que Cristo derramou por nós, elas também nos comprou o perdão dos nossos pecados perante Deus. E aí nós entendemos, irmãos, que
para alcançarmos a reconciliação, muitas vezes nós precisamos derramar lágrimas. E às vezes não é uma só vez, às vezes não é só 2 vezes, às vezes nós precisamos derramar lágrimas, às vezes até 3 vezes, para alcançarmos a reconciliação. Mas se é necessário derramarmos lágrimas para alcançarmos a reconciliação, que assim seja feito, amados. Porque sem a reconciliação, nós não alcançamos a Deus. E é muito importante isso, irmãos. Sem reconciliarmos com o nosso próximo, que nós vemos, sem perdoar aquele que nós vemos, sem amar aquele que nós vemos, como é que nós vamos poder nos reconciliar e amar a Deus que nós não vemos? Este é um princípio da Bíblia. Nós amamos o nosso próximo, porque Deus nos amou primeiro, nos perdoou primeiro, então nós estendemos este amor e este perdão ao nosso próximo, mesmo se este perdão exige lágrimas. É uma grande lição para nós tomarmos, é um assunto para nós meditarmos hoje, para nós buscarmos de Deus a capacidade para perdoarmos, buscarmos do Espírito Santo. Talvez seja essa a oração que nós precisamos fazer hoje. Em nosso momento de oração hoje, colocar perante o Senhor aquilo que nós precisamos tirar do nosso coração e pedir que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações e nos ajude a perdoar, nos ajude a amar, nos ajude a demonstrar o caráter de Cristo ao nosso próximo. Amém? Que Deus te abençoe ricamente pela tua presença aqui, pelo teu compromisso com a palavra do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo possa continuar falando ao meu coração e ao seu coração. E se você ainda não é inscrito no canal, mais uma vez eu convido você a se inscrever, acionar o sininho, dar um like no vídeo, compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam alcançar e ler a Bíblia conosco, ler a Bíblia toda neste ano de 2022, amém? Eu sou muitíssimo grato a Deus pela sua vida, pelo seu compromisso com a palavra do Senhor, pela sua presença aqui conosco, pelas suas palavras de encorajamento, e eu peço que Deus te abençoe grandemente no decorrer deste dia, amém? Amanhã nós estaremos de volta aqui novamente, lendo esta maravilhosa palavra do Senhor, que nos edifica, que nos ensina e que nos fortalece, amém? Que Deus te abençoe e amanhã nós estamos de volta, se assim Deus permitir. Deus te abençoe.